Literatura é tudo de bom. O que nós estamos vendo? A continuação do panorama que eu falei que ia ministrar para vocês sobre as escolas literárias. Entendemos por escolas literárias um período da literatura que marca o comportamento, as ações, o pensamento do homem de cada época. Posso falar escola literária, período literário, estilo literário, sem esquecer que também existe o período de transição. É isso que você está vendo comigo aqui no meu canal. Essa aula é uma continuação da aula anterior, nada de esgotar o assunto, apenas para que você faça a trajetória de cada escola. Depois do Renascimento, que é um período que volta lá para a Antiguidade Clássica, o Renascimento, que também é chamado de classicismo renascentista, porque volta às ideias da Antiguidade Clássica e com isso o período volta a ser antropocêntrico, cultivou a chamada medida nova, que eram os versos decassílabos, ou seja, versos de 10 sílabas poéticas. Toda a obra de Camões, Os Lusíadas, é uma epopeia com 10 cantos e cada verso decassílabo, com 10 sílabas. Por que medida nova? Porque lá no humanismo, que é o período de transição, praticava-se a medida velha, que eram versos de 5 sílabas poéticas, chamados de redondilha menor, e 7 sílabas poéticas, chamados de redondilha maior. Redondilha menor e maior. 5 sílabas, pentassílabos, 7 sílabas, heptassílabos. Isso é bom entender, saber, porque se pede muito em questão de prova. Você que está se preparando aí para vestibular. Continuando na nossa linha da literatura, nós temos um período de transição entre o Renascimento e o Barroco, que se chama maneirismo, lá do italiano, porque nós temos o humanismo que nasce na Itália. Em Portugal, quando Portugal recebe a mudança na literatura, nas artes, porque alguns dos jovens portugueses foram estudar na Itália, trouxeram a novidade. Tanto é que o Renascimento chegou por meio de Sá de Miranda em Portugal, com a medida nova, que eram os versos decassílabos. Aí você diz, coisa doida, professora. Gente, cada época tem as suas particularidades. Imagina daqui a algum tempo, muito tempo depois, as pessoas olhando o nosso estilo, a nossa maneira de pensar, de agir. Da mesma forma vai acontecer como nós olhamos outros períodos. O bom da literatura é que ela registra tudo isso. O maneirismo significava a maneira de algo. Justamente há essa mudança do Renascimento, que nasce depois da Reforma Protestante de Lutero. Toda a reforma protestante de Lutero vai nortear o período do Renascimento, mas a igreja não fica calada e vem com a Contra-Reforma em 1945. Justamente essa briga que há religiosa entre a reforma protestante de Lutero e a Contra-Reforma da igreja causa um conflito no homem da época. Ele não sabe mais a quem seguir, se as ideias antropocêntricas do Renascimento ou se o medo da revanche que a Igreja Católica lança ali com tudo em cima da reforma protestante de Lutero. O homem fica em total desequilíbrio. O barroco é o desequilíbrio, a desarmonia, o conflito. Temos um teocentrismo e um antropocentrismo que se chocam e o resultado disso é uma das características barrocas, que é o desequilíbrio, o conflito. O homem está em choque. Por isso, a questão hiperbólica que nós temos no barroco. Por que a hipérbole? Para chamar a atenção no período em que ele está em conflito. Temos no barroco o padre Antônio Vieira, que ele é híbrido tanto de Portugal quanto do Brasil. Híbrido mesmo, né? Interessante. Nós repartimos com Portugal, o Portugal reparte com a gente, já que o padre Antônio Vieira era português, o autor, né, o grande autor dos sermões, principalmente o sermão da 60ª, que é muito pedido em prova. Temos no Brasil Gregório de Matos, o boca do inferno, como diz aqui na minha terra, não tinha papa na língua. Não sei porquê, tá, gente? É um ditado que o pessoal diz aqui. Mas ele falava tudo o que queria, grandes sonetos ali do Barroco. Depois do Barroco, nós temos um período de transição que se chama Rococó.
Rococó, olha o nome legal. É um período que começa a se amenizar as tensões do mundo. Pode-se perceber na literatura, pode-se perceber nas artes plásticas, na arquitetura. O barroco é muito forte na arquitetura. Justamente essa suavidade, porque surge um novo período, que é o arcadismo, ou chamado de neoclassicismo. Já falo porque é neoclassicismo, que deixa de lado essa tensão entre o antropocentrismo e o teocentrismo e ganha a vez novamente o antropocentrismo. Porque o arcadismo surge ali diante do iluminismo. O iluminismo traz de volta a razão como um guia. A razão é a única capaz de tirar o homem do obscurantismo. O iluminismo traz todas as ideias do arcadismo. Por que arcadismo ou neoclassicismo? Neo, novo. Novo classicismo. Porque esse neoclassicismo volta também à antiguidade clássica. Temos duas literaturas, duas escolas literárias que voltam aos ideais da antiguidade clássica. Um é o Renascimento, que volta às ideias, e a outra é o neoclassicismo. Tanto é que arcadismo, o nome nasce das Arcádias, que eram lá da Grécia Antiga. Volta-se um período bem suave, bem diferente do barroco, tanto é que a simplicidade nos versos, na composição, passa a ser uma das características do arcadismo. Volta-se a praticar as epopeias. No Brasil, nós temos dois autores que fazem epopeias, que é o Basílio da Gama, com a obra Uruguai, é uma epopeia, e o Frei Santa Rita Durão, que escreve Caramuru. Mas depois do arcadismo, e a literatura vocês já perceberam que fica nesse disse-me-disse, entre o antropocentrismo e o teocentrismo, temos um período de transição, mas aí é chamado do homem pré-romântico. É quando aparece na literatura traços de subjetivismo. Por que subjetivismo? Primeiramente, o subjetivismo é essa volta para o eu, para o sujeito, para a pessoa, para os sentimentos, para a emoção, que é o contrário do objetivismo. Quando o período é antropocêntrico, a literatura ela é objetiva, fora do eu, é impessoal, é imparcial. O arcadismo era objetivismo, o romantismo é subjetivismo. Quando aparecem esses traços de subjetivismo, de sofrimento, de melancolia, de medo, de fé, é porque está chegando um novo período. Justamente vem o romantismo. O romantismo surge depois da Revolução Francesa, de 1789. A Revolução Francesa foi cruenta, muitas coisas ali aconteceram, guerras, mortes, sofrimentos. E o homem romântico, ele nasce justamente deste período. O romantismo é uma literatura que ela vem para dar base à burguesia, justamente no período da Revolução Industrial, em que os burgueses começam a tomar conta do mundo, a época do capitalismo. É uma literatura que surge para falar desta classe, desta burguesia. Nós vamos ter o romantismo na poesia, com a primeira, segunda e terceira geração, a primeira geração nacionalista, a segunda geração do ultrarromantismo, aquela coisa bem macabra, ultrarromântica, e a terceira fase da poesia, que é a poesia social, aqui no Brasil chamada de poesia condoreira. Castro Alves, quem não lembra de Castro Alves? Não vai me dizer, eu não lembro, professora, por favor, não pode. Tem que saber quem é Castro Alves. Temos também o romantismo na prosa. Quando se fala em prosa, é um texto que não é poesia, escrito ali em parágrafos. Temos a prosa indianista, que vai falar do índio. Nosso índio começa a aparecer aí, mas ainda com traços bem europeus, ainda não temos uma literatura bem nacional, mas já há uma tentativa. Temos a prosa histórica, a prosa urbana e a prosa regionalista. Muita coisa já começa a aparecer a partir do romantismo. Você que estuda para o Enem começa a trabalhar a literatura nas questões do Brasil colônia, e eu esqueci de dizer para vocês um fato muito importante, vou me redimir agora. Não teve renascimento no Brasil. O renascimento é de Portugal, da Europa. No Brasil, a época do renascimento é a época que os portugueses chegam ao Brasil. Temos aí um período de 100 anos de literatura em que se pratica a chamada literatura de informação, que é aquela literatura dos viajantes que passaram por aqui, ou a literatura dos jesuítas, a chamada literatura de catequese, que era para a evangelização. Esse período da literatura dos viajantes e da literatura dos jesuítas chama-se quinhentismo no Brasil. Uma explicação para o nome quinhentismo é porque a época é 1500. 1500, quinhentismo. Se o barroco surge em 1600, chama-se seiscentismo, conforme a época.
Por isso, o Renascimento também é quinhentismo. Quinhentismo, mas em relação ao Renascimento. Se for o quinhentismo no Brasil, é o nome dado para este período da literatura que os viajantes ou os religiosos, os jesuítas precisamente, passaram por aqui e registraram algo, mas não é escola literária, nem é período de transição. O quinhentismo no Brasil não é escola literária, também não é período de transição. Isso é importante, tem que saber disso. E o romantismo no Brasil, como eu falei, teve na prosa e teve na poesia. Grandes nomes da prosa, como José de Alencar, um dos maiores romancistas que nós temos, mas também tivemos ali o Joaquim Manuel de Macedo, importante também, que escreveu A Moreninha, que foi um dos primeiros clássicos da obra romântica. No romantismo surge o chamado romance de folhetim, que eram aqueles romances que eles escreviam nos jornais, e a cada parte do romance escrito no jornal, a população ficava ali curiosa para ler. Já temos um público maior de leitores no romantismo do que em outros períodos, mas ainda é muito escasso. Na próxima aula, vou continuar o panorama e você diz, professor, é só um panorama? Mas eu estou fazendo a linha das escolas literárias e eu quero deixar em aulas curtas para você não desistir de assistir. É importante estudar. Na próxima aula eu continuo. Aguarda. Até a próxima.